Legal? Aqui, nesse exemplo, ele traz exemplos para eventos competitivos. Então, 50 metros está marcado em vermelho, 100 metros, os 200, os 400, 800 e 1500. A gente tem aqui que eu vou marcar para vocês, ó, uma representação da participação aeróbica, ok? E aqui uma demonstração da participação anaeróbica. O que a gente está percebendo? Que quanto maior for a duração do estímulo, ou quanto mais se nada, maior é a contribuição aeróbica. O que a gente está vendo? Que quanto maior for a duração do estímulo em tempo ou em distância, menor é a contribuição anaeróbica. O que isso significa? Significa que se eu estou numa fase de preparação geral, a gente conversou que o objetivo é desenvolver uma condição aeróbica. Significa que eu tenho que oferecer estímulos mais longos. Se eu estou numa fase anaeróbica, eu quero oferecer mais estímulos anaeróbicos. Desculpa, se eu estou numa fase de preparação específica, eu quero desenvolver, oferecer mais estímulos anaeróbicos, significa que eu deveria oferecer estímulos mais curtos. Então, os estímulos aeróbicos são caracterizados por serem mais longos, e os estímulos anaeróbicos são caracterizados por serem mais curtos. Mas aqui, olha que interessante, pessoal. O sistema aeróbico, ele é tão... Mariana, como é que você chamou o Rafael? Você usou um termo aí da sua região, esse azedo, isso aí. Você anotou, Johanna? Então, o sistema aeróbico ele é tão azedo também. Se a gente tem um estímulo que dura mais ou menos, vou explicar de uma outra maneira. O sistema aeróbico ele é tão azedo que um estímulo máximo de cerca de 75 segundos, 1 minuto e 15 só. A gente já tem uma contribuição de cerca de 50% de cada sistema de fornecimento de energia. Então, se você pede para ele nadar possivelmente uma prova de 100 metros, pensar um nadador razoável, não muito bom nem muito ruim, mas 75 segundos dá para fazer aí 100 metros, né? Um nadador razoável. Ele vai ter uma contribuição equivalente dos dois sistemas de fornecimento de energia, o aeróbico e o anaeróbico. Legal. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para a gente o porquê que eu falei isso. Agora vamos pensar nesse outro gráfico aqui. Não se assustem com esses gráficos, certo? O que ele está mostrando para a gente? As bolinhas que estão em vermelho são as bolinhas relacionadas aos atletas que são especialistas em provas de longa duração e são treinados em eventos de longa duração. E a bolinha que está em azul, aqui nesse gráfico, ó, as bolinhas que estão em azul, elas estão mostrando para a gente o comportamento dos indivíduos que são treinados em velocidade, treinados em sprint. Olha que interessante. A ideia que a gente tem que ter é a seguinte. Se o meu atleta ele precisa ter um bom desempenho em provas de média a longa distância ou de média a longa duração, a gente entende que o metabolismo aeróbico é extremamente importante para ele. O fato de treinar mais com características aeróbicas vai desenvolver um conjunto de variáveis, um ambiente fisiológico que é propício e adequado para manifestar um desempenho aeróbico. Por outro lado, se você tem um atleta que deveria ser ou é especialista em provas mais curtas, vamos pensar provas de até 100 metros, ele precisa de uma condição anaeróbica muito bem desenvolvida. Então, possivelmente, ele vai treinar com mais frequência os estímulos anaeróbicos. Então, ele vai ter um ambiente fisiológico mais adequado para as condições anaeróbicas. E olha como é que isso está representado aqui no gráfico. Então, a gente vê da mesma maneira os sistemas de fornecimento de energia aqui. Ó. O sistema do ATP-PC, o sistema glicolítico e o sistema aeróbico puro. A gente tem aqui a via, o ATP-PC pode ser chamado também de anaeróbico alático. O sistema da glicogênese, o glicolítico, pode ser chamado de anaeróbico lático. E aqui a gente tem um sistema aeróbico.
Então, a bolinha azul, ela representa os atletas treinados em velocidade. Então, olha o que acontece aqui. Num estímulo extremamente curto, percebam que os atletas treinados em velocidade conseguem produzir mais energia do que os atletas treinados em provas de longa duração. Então, nessas três condições aqui, nós temos condições onde o metabolismo anaeróbico é extremamente importante. Os atletas treinados em velocidade conseguem produzir mais energia do que os atletas treinados em provas de longa duração. Por que produzir muita energia é importante, Johanna? Por que essa capacidade de produzir energia é importante? Beleza, perfeito. Porque para que eu produza contração muscular, eu preciso produzir energia. Um cara que é destreinado, ele vai estar no máximo dele. Você vai olhar para o cara, vai parecer que ele está engatinhando, mas ele está no máximo dele. E um cara que é extremamente bem treinado, ele está às vezes numa condição submáxima, mas o cara está voando. Então, um cara que é bem treinado, ou a intenção do nosso treinamento é fazer com que o atleta consiga produzir cada vez mais energia. Porque se ele produz mais energia, ele produz mais movimento. O que a gente tem que perceber para o nosso atleta é, ele precisa produzir mais energia de forma anaeróbica ou de forma aeróbica. Olha o que acontece nessa condição aqui, ó. A gente coloca os atletas especialistas em provas de longa duração ou especialistas em provas de curta duração para fazer um estímulo com mais características aeróbicas. E aqui esse estímulo aeróbico é só de 60 segundos. Ó. Olha o que acontece, se inverte, vocês vão perceber que nessa condição, os atletas treinados em provas aeróbicas, eles conseguem produzir mais energia do que os atletas treinados em provas anaeróbicas. Ou seja, o que eu queria falar com vocês sobre isso aqui é uma prova da especificidade do treinamento. E você treina, causa um efeito no seu corpo e você vai conseguir manifestar aquilo que você treina. Eu estou falando de indivíduos que fazem natação, que são os nossos alunos, eles não são atletas competitivos, a gente vai oferecer os diversos estímulos para que ele melhore a capacidade de fazer atividade física, possivelmente voltada para a saúde. Então, talvez essa especificidade não seja tão importante. Mas se eu estou falando de um atleta, essa especificidade ela é extremamente importante. Isso mostra para a gente, mais uma vez, por que a periodização é importante. E se você não sabe em qual fase da periodização que você está, você não sabe que tipo de estímulo você vai ter que oferecer com mais frequência. Não significa que na fase de preparação geral não tenham os estímulos anaeróbicos. Significa que eles são menos frequentes e não é o objetivo do treino. Não significa que na fase específica não tem os estímulos aeróbicos. Significam que eles não são tão frequentes e não é o objetivo do treino. Legal, pessoal? Dúvidas aqui? Obrigado. Bom, vamos lá. E aqui um outro exemplo. Então, isso aqui até certo ponto e isso aqui também até certo ponto a gente vê em algumas tabelas como essas, onde você tem uma possível contribuição percentual das três vias de fornecimento de energia. O anaeróbico alático, que é a fosfocreatina, a glicólise anaeróbica, que é o anaeróbico, lático, e o aeróbico. Aqui a gente tem essa representação para eventos competitivos de atletas de excelente desempenho, né? Então, por exemplo, esse cara que faz os 50 metros em 22 segundos, que é algo extremamente forte, ele tem uma contribuição anaeróbica, é o somatório desses dois quadrados, retângulos, na verdade, muito maior do que aeróbico. Olha só, aeróbico 4%. Significa que o aeróbico não é importante? Não é isso. Mas para o cara que está lá no topo, o que ele tem de aeróbico talvez já seja o suficiente. Ele precisa focar numa condição anaeróbica. Percebam que é o que interessa para a gente, com o aumento da distância, a gente tem cada vez uma contribuição maior aeróbica e cada vez uma contribuição menor da via anaeróbica. Aquilo que eu falei para vocês, né? Algo por volta aqui, olha só aqui, se fosse pensar os 100 metros em mais ou menos 48 segundos, excelente desempenho, já tem uma contribuição de cerca de 40% do metabolismo aeróbico.
Quanto mais você aumenta, mais o aeróbico passa a ser importante. Mas percebam o seguinte, não é um aeróbico fraco, é um aeróbico muito forte. A gente costuma associar a presença ou a participação do metabolismo aeróbico como sendo sempre um estímulo fraco, onde você consegue conversar, você está passando no shopping olhando as lojas. Esse é um tipo de metabolismo aeróbico. A nossa condição aqui agora, parado, sentado, sem fazer nada, é uma condição aeróbica. Mas existe um aeróbico que é muito forte, que é o aeróbico máximo, que é o aeróbico de potência aeróbica, que é o de consumo máximo de oxigênio.